Sejam muito bem-vindos a mais um Super Autos Clássicos e hoje a gente vai falar da nossa velha senhora, a Volkswagen Kombi, um dos carros mais queridos, fabricados e vendidos aqui no Brasil. E essa unidade aqui pode ser a mais cara do mundo e eu vou explicar o motivo hoje no vídeo para vocês. Se você gosta de Volkswagen Kombi assim como eu, já deixa o seu joinha aí, dê o seu like e claro, se você tem aquele amigo que é apaixonado pela velha senhora, compartilhe esse vídeo com ele, não só com ele, mas com toda a galera. Eu tenho certeza que esse carro aqui marcou a vida de muita e muita gente. E deixa aqui nos comentários qual carro você quer ver dos Super Autos Clássicos. Eu sempre quis dirigir uma Volkswagen Kombi, espero que a Volkswagen fique com um pouco de dó de mim e deixe eu dirigir ela depois desse vídeo, não é mesmo? Claro que isso não vai acontecer hoje no vídeo que a gente está gravando, mas quem sabe num futuro próximo. Mas uma coisa muito interessante desse carro aqui é que ele é de ano 61 e é um marco muito importante na história da Volkswagen, que foi quando ela começou a fabricar praticamente toda a Kombi aqui na fábrica da Anchieta. Antes disso, antes de 61, a gente tinha uma produção de 50%, a partir de 61, aqui na fábrica em São Bernardo, eles começaram a fabricar 95% das peças que compõem a Kombi. Não só isso, tem uma outra coisa muito interessante. Esse carro aqui passou 2 vezes por essa linha de produção. A primeira vez quando foi fabricado no seu ano e a segunda vez porque a Volkswagen restaurou ela inteiramente. Por isso que ela com certeza é a mais rara e provavelmente a mais cara Kombi de todo mundo. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre ela, só que de um jeito diferente, com os meus olhos. E antes da gente mostrar todos os detalhes da Volkswagen Kombi, vamos dar uma passadinha aqui por ela para a gente ver o padrão de restauração que esse carro recebeu aqui na Volkswagen. Então, é um carro que ficou muito, mas muito bem acabado mesmo. Parece que acabou de sair da fábrica. E já que a gente está aqui na parte de trás, vamos mostrar alguns detalhes. Primeiro, começando pelo número de janelas que ela tem. Um monte de janelas, realmente, campo de visão, ponto cego esse carro aqui não tem. Olha só como eram as lanternas da época. No começo do vídeo, se não me engano, eu falei que ela era 61, mas eu me enganei. Esse carro aqui é 62, ou seja, ele já tem 95% de peças fabricadas nacionalizadas, no caso. Então, é um carro muito brasileiro, além dele ter passado por uma nova restauração, ou seja, mais um processo de fabricação aqui no Brasil. E olha só, aqui dentro vai o seu motor refrigerado a ar, motor boxer, que a gente já vai falar sobre ele. Mas atenção nos detalhes. Olha só, o acabamento do para-choque casa muito bem com a pintura que a gente vê na lataria. A gente vê aquela pintura sai blusa, em cima bege, embaixo vermelho, e o mesmo tipo de acabamento a gente vai ver aqui no para-choque. Não é aquele para-choque cromado como a gente vê naturalmente nos carros da época. Mas falando em cromo, a gente vê aqui na lanterna. Olha só como é o acabamento da lanterna. A gente tem a pecinha aqui prateada, não só aqui dá pra gente ver um pouco mais do cromo. Então são pecinhas, o acabamento dela final é todo cromado. E olha só que interessante, a chapinha que protege justamente a abertura do compartimento. Então o carro está restaurado realmente nos mínimos detalhes. É muito curioso ver o cuidado que existia na época, com esses carros. Aqui é uma entrada de ar, inclusive na Edbus a gente tem algo parecido, aquela van elétrica que tem uma forte inspiração na Kombi, ela recebe algum desses pontos aqui para mostrar justamente essa inspiração. As rodas da época, olha só, os freios dela eram a tambor, mas de qualquer forma, olha só, a gente tem boas entradas aqui para ventilação, para ajudar a refrigerar. Dá para ver como eu estou aqui na calota, para vocês verem como ela está limpinha. Então a gente tem a mescla do cromado com justamente a cor que a gente vê ali na parte de cima da carroceria. Além disso, faixa branca nos pneus para dar aquele acabamento. E esse mesmo nível a gente vai ver, esse mesmo nível de acabamento a gente vai ver em todas as rodas, tanto aqui quanto lá do outro lado. Aqui o detalhe da maçaneta e também desse friso lateral. As portas, as janelas, a gente tem umas que são basculantes. Aqui é fixo, lá atrás é fixo, mas essa bascula e essa também é basculante. Os carros da época não tinham sistema de ar-condicionado, então a única forma de entrar ar e manter todo mundo ventilado lá dentro era por essas janelas. Essa aqui, obviamente, mais precisa porque abre a parte da frente, então entra mais ar. E essa daqui, característica dos carros da Volkswagen, que sempre abria
na parte de trás. E em cima a gente vê ainda os apoios, né, para você levar qualquer tipo de carga que você quisesse, muito característico da época e que depois veio para os carros, como a gente chama de rack. Mas é uma característica bem interessante, já pintada na cor do teto também. Isso é muito importante. Isso aqui é muito curioso. A gente fez até um vídeo dela, que já está aí na tela, do funcionamento da seta, né? Antigamente a gente não tinha seta aqui perto do farol ou na lateral, como a gente vê nos carros agora, ou então na década de 90. Então, para sinalizar que você queria virar para a esquerda, levantava uma hastezinha aqui. Não só aqui desse lado, mas também do outro. Então você tinha esse tipo de sinalização para os dois lados. E é se afastando um pouco mais que a gente tem a visão completa da Volkswagen Kombi. Chegando mais perto aqui, a gente consegue ver os detalhes que dão o apelido dela de Kombi Corujinha. Primeiro, por essa pintura, né, que a gente chama de saia blusa, como eu falei lá atrás, porque a gente tem a parte de cima em uma cor e a parte de baixo em outra, e forma esse tipo de V. E olha só, os faróis redondos são o que remetem mesmo ao animal. E olha o tamanho do emblema. Lembra que eu falei que ela não tinha cromados nos para-choques, né? Mas o acabamento aqui não esqueceu disso, nem mesmo no emblema, ou então na caixa ali que dá o acabamento para os faróis. E assim como a gente vê lá atrás, os para-choques têm o mesmo nível de acabamento. A gente vai ver a peça aqui pintada nas mesmas cores da carroceria, com um acabamento também em vermelho. E olha só que legal esse para-brisas. Muita gente conhece ele como Safari, né? Que é o que abre para frente. E ele realmente bascula dos dois lados. O mecanismo é bem simples, dá para mostrar melhor lá de dentro, mas é basicamente você soltar essa borboleta aqui e deixar a haste correr, soltar ela dos dois lados no caso, né, e deixar as hastes correrem, e aí você consegue fazer um ajuste, tanto de deixar ela mais próximo da angulação de 90 graus aqui, ou então deixar ela só um pouco aberta, ou então da forma que bem entender, mas também ajuda a ventilar lá dentro da cabine. Não só isso, mas também as janelas laterais, né, como essas aqui que basculam, e também o quebra-vento, que era outra característica da época. Agora, dá pra gente entrar aqui na parte de trás para mostrar um pouco melhor. Lembrando que a Kombi tem o esquema de abertura da porta, tanto convencional quanto do tipo suicida, né? Ela abre das duas formas para realmente melhorar aqui a entrada para os bancos. Ali atrás, aqui no caso, a gente vai ter uma espécie de porta-malas, ou seja, por mais que ele seja raso, dá para colocar as coisas aí. E aqui é onde a gente vai levar os passageiros. Bom, como vocês podem ver, os cintos sempre 2 pontos, né? Naquela época a gente não tinha cintos 3 pontos puxados da coluna. E aqui cabia 3 pessoas tranquilamente. E olha só, nada de túnel aqui atrás, afinal o carro tem motorização na traseira e a tração também é traseira. Então não tem túnel para eixo cardan, como a gente vê nos carros de hoje em dia, e leva tranquilamente 3 pessoas com os pés apoiados no chão e provavelmente bem apoiados aqui também. E agora a gente tem que aprender como bascula esse banco aqui. E é mais fácil do que eu pensava, olha só. Basta deitar aqui e a gente consegue entrar. E como tem essa haste aqui, como dos ônibus antigos, a gente consegue entrar e ter uma visão melhor de como é ser um passageiro aqui na Kombi. E olha só como é o nível de acabamento aqui. Bem característico da época, esse tipo de acabamento no teto, cheio de bolinhas, né? E dá pra ver que ele tá todo puxadinho, bem acabado mesmo, parece que é novo. E nas portas também, mesmo padrão de acabamento em todo o interior. E aqui dá pra gente ver como funciona o sistema de bascular, né? Como vocês podem ver aqui, é só trazer e prender. E para soltar, basta puxar aqui e empurrar. E isso serve para todas, aqui a gente travou, isso serve para todas as janelas basculantes. Todas elas funcionam da mesma forma. Aqui, ó, como eu disse, cabe uma pessoa tranquilamente. Vamos ver aqui, puxando o banco. Bom, olha só quanto de espaço sobra, mais de um palmo aqui para a cabeça, então nem se fala. Então dá para ir tranquilamente ainda segurando aqui para você e mais confortável. Então cabe eu aqui tranquilamente, uma pessoa do meu lado, uma outra pessoa ali. E aqui na frente a mesma coisa. Cabe uma pessoa aqui nesse banco que é solitário e outras 2 cabeças aqui nesses outros 2, além de levar mais 3 pessoas lá na frente. Ou seja, a gente tem um carro aqui com porte para 9 pessoas, o que é bem legal. Vamos pular ali para a fileira da frente para a gente conhecer aquele compartimento. Vamos lá. Vamos ver assim um carro alto, então existe um pouco de dificuldade para a gente sair e entrar. Eita, quase que eu caí aqui. Mas uma coisa bem interessante, porque os cintos aqui estão caídos atrás, então eu enrosquei o pé.
Mas voltando. Mas tem uma coisa interessante, que é o puxador aqui, como a gente vê nas picapes médias atualmente. Então você segura nele e aí isso vai te ajudar a realmente ingressar no carro. Então a gente tem aqui mais um banco com apoio, na verdade, para levar 3 pessoas. E olha o acabamento aqui, para justamente não mostrar que embaixo é vazado, como vocês podem ver. Olha só. Agora vamos ver o que é esse compartimento aqui. Na verdade, isso aqui é um porta-tregos, um cinzeiro para você apagar o seu cigarro aqui. Então, aqui a gente já tem uma visão um pouco melhor de como tá ali a arquitetura, na verdade, toda a parte da frente. Agora vamos pular para lá para a gente ver. E eu já vou mostrar para vocês até como fecha essa porta. Basta empurrar ela aqui, empurramos ela, viemos até aqui, a gente puxa para baixo. Puxamos para baixo, fechou lá embaixo, ó. E a gente vem nessa daqui, empurra e vira para cima. Virou para cima, a porta tá trancada. Aqui dá pra gente ter uma noção de como é o acabamento na parte de dentro. Como eu falei, um banco que leva 3 ocupantes. E olha só como a porta é realmente curvada, né, para manter o formato da carroceria e leva o mesmo tipo de acabamento que a gente já viu ali na frente, e as peças aqui para destrancar a porta sempre cromadas. Agora vamos dar a voltinha para a gente ver como é estar no lugar do motorista. A gente vem aqui, eu tinha deixado a porta previamente aberta e olha só, toda aquela parte da pintura, né, que a gente viu de cima, o mesmo tipo de coloração a gente vê aqui dentro. Então a gente tem praticamente aquele acabamento em marfim que deixa realmente tudo mais bonito. Para erguer a haste da seta, a gente vem nesse mecanismo aqui que é como se fosse uma chave de seta. Câmbio ali, nós temos o freio de mão, olha só como ele é diferente. Eu vou até entrar aqui para mostrar melhor como funciona. Essa daqui é a visão do motorista. Encostei a porta aqui, olha só. Esse é o volante, como vocês podem ver, e todo mundo sabe, né? Esse aqui é o volante. Nós temos o contagiro simples. Esse botão aqui é o da buzina, mas como o carro está desligado, não vai tocar. Nós temos aqui os botões, principalmente o do alerta, e onde a gente também puxa o farol alto e aciona o esguicho do limpador. E nós temos aqui o marcador de combustível. Para vocês verem como é diferente, ele fica um pouquinho isolado aqui, parece que é para você não ficar vendo que está acabando o combustível. Os pedais ali embaixo, do tipo convencional, a alavanca de câmbio, como eu falei, e aqui nós temos o freio de mão, além desse porta-luvas, né, que era o porta-luvas da época. Muita gente faz isso de bambu atualmente, em Kombi, também em Fusca, mas na época era em lata, já existia, e era aqui que você carregava a maioria dos seus cacarecos da parte de dentro do carro. E olha só que interessante isso aqui. Nós temos aqui um outro porta-objeto para você levar moeda e tal, ou então para você apagar realmente cigarro, que era muito comum as pessoas usarem na época, fumarem dentro dos seus veículos. E aqui dá pra gente ter uma visão de como é ali os bancos de trás. Olhando aqui, ó, pelo retrovisor. Essa é a visão do motorista. Dá pra levar 9 pessoas aqui. E vamos pular ali pra fora, que eu tenho umas informações importantes para passar para vocês, principalmente sobre dimensões e também sobre o funcionamento desse carro, né? E aqui a gente vai se afastando um pouco mais para entender melhor um pouco as dimensões desse carro. A gente vai ter 4,30 metros de comprimento e 2,40 metros de entre-eixos. O entre-eixos é igual ao do Fusca. Na verdade, a plataforma deles é basicamente a mesma. Mas se engana quem pensa que a Kombi traz o mesmo espaço de um Fusca. Por quê? Porque o Fusca, ele começa aqui, mas a gente vai ter a posição de dirigir do motorista geralmente no centro do entre-eixos. Na Kombi, a gente vai ter o motorista dirigindo em cima do eixo dianteiro. Ou seja, daqui para trás é tudo espaço. Tanto que esse carro aqui numa versão furgão, ele tem um porta-malas gigantesco. E dá pra gente ter uma noção aqui, se a gente olha daqui de trás, imagina que todos esses bancos aqui estão tombados. Aqui tá batendo reflexo, não vai dar para ver legal. Mas se a gente vem daqui, imagina que todos esses bancos estão realmente tombados. A gente vai ter um porta-malas de 750 litros de capacidade. Ou seja, é muita coisa. Dá para carregar muita coisa
bem maior do que todos os padrões de carros que a gente tem atualmente. E olha que ela nem tinha dimensões tão exuberantes, né? Como eu falei, 4,30 metros de comprimento, 2,40 de entre-eixos, dá para considerar quase um carro compacto médio hoje em dia. Tem uma forma melhor da gente ter noção desse compartimento como seria, que é basicamente abrir aqui atrás, que a gente tem acesso ao que seria o porta-malas. Nessa opção aqui que leva 9 passageiros, o compartimento é menor, mas se tivesse tudo tombado sem nada aqui, um furgão, a gente teria toda aquela capacidade que eu acabei de falar. E aproveitando que a gente está aqui embaixo, vamos passar algumas informações sobre o motor. Esse carro aqui, no ano, né, que foi fabricado, tinha um motor 1200. Era um motor realmente pequeno, tinha uma faixa de 30 cavalos de potência e mais ou menos 8 kg de torque, pouco mais de 8 kg de torque. Sempre com câmbio manual de 4 marchas. Era um motor pequeno, mas o suficiente para arrastar tudo o que ele tinha. Falando no motor Boxer, motor de cilindros contrapostos, qual é a diferença dele para os motores que a gente vê atualmente? Hoje a gente tem motores que trabalham com cilindros indo na vertical, ele trabalhava com cilindros na horizontal. É um pouco grotesco de mostrar aqui com as mãos, mas eram cilindros contrapostos. E era assim que era formado toda a gama de opções da Volkswagen da época. Ficou assim por bastante tempo. Tanto Fusca, Zé do Caixão, TL, variante Brasília, SP1 e os Fusca ali atrás eram motores refrigerados a ar e os cilindros eram contrapostos, bem diferente do que a gente vê hoje, e é uma das coisas também que marcou essa era de carros da Volkswagen lá do passado. E aí, gostaram da Kombi? E o que vocês acharam da Volkswagen Kombi em mais um vídeo do Super Autos Clássico? Gostaram de ver os detalhes dela? Quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que chamou mais a sua atenção. Aproveita e deixa aí também o que vocês acharam do vídeo, claro, e também qual outro carro clássico você quer que a gente filme aqui e mostre, conte tudo sobre ele. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e compartilhar esse vídeo com a galera. E mais um Super Autos Clássicos vai ficando por aqui. Falou!